A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia. Bem-vindos, bem-vindas, irmãs, ao nono tema do nosso estudo bíblico, dentro do programa Raio X da Bíblia. Começamos com uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus da história e da vida, que falastes aos nossos pais pela voz dos profetas e pela experiência do vosso povo, abri agora o nosso coração para compreender a vossa palavra. Que este estudo nos aproxime mais de vós e nos ajude a viver com sabedoria e justiça. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dizíamos que o tema de hoje é a teologia do Antigo Testamento. Brevemente, uma definição. O que é a teologia do Antigo Testamento? A teologia do Antigo Testamento é o estudo de como o povo de Israel conheceu Deus, falou de Deus e viveu a sua relação com ele ao longo da história. Repito, a teologia do Antigo Testamento é o estudo de como o povo de Israel conheceu Deus, falou de Deus e viveu a sua relação com ele ao longo da história. Mas por que estudar a teologia do Antigo Testamento? Porque, número 1, porque o Antigo Testamento é a raiz da fé cristã. O Antigo Testamento é o fundamento histórico e teológico do Novo Testamento. De fato, sem compreender a aliança, a lei, os profetas, a sabedoria e toda a história de Israel que encontramos no Antigo Testamento, não é possível compreender plenamente Jesus Cristo, não é possível compreender plenamente a Igreja e não é possível compreender plenamente a missão dos cristãos hoje. Então, o Antigo Testamento é como, diria, as raízes de uma árvore. Sem raízes, a árvore não dá fruto. Então, para nós, os cristãos, o Antigo Testamento seria a raiz, ou seriam as raízes da árvore da nossa fé. Questionávamos por que estudar a teologia do Antigo Testamento. Primeira resposta, dissemos, porque o Antigo Testamento é a raiz da fé cristã. Segunda resposta, porque o Antigo Testamento revela quem Deus é na vida concreta. De fato, o Antigo Testamento mostra um Deus que se revela progressivamente. Deus criador, Deus libertador, Deus da aliança, Deus defensor dos pobres, Deus educador do seu povo. Então, o Antigo Testamento revela quem Deus é. É uma teologia que nasce da história real de um povo. O Antigo Testamento mostra um Deus que caminha com as pessoas, que escuta, que fala e que salva. Terceira resposta, por que estudar a teologia do Antigo Testamento? Porque sem o Antigo Testamento não entendemos Jesus.
sem o Antigo Testamento não entendemos Jesus. Jesus cumpre e ilumina o Antigo Testamento. Ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. É o filho de David, de quem fala o Antigo Testamento. É o novo Moisés. É a sabedoria encarnada. Então, o Antigo Testamento, digamos, é a base para entender Jesus. De fato, o Antigo Testamento podemos dizer que é a primeira parte da história e Jesus é a continuação. Sem a primeira parte, a segunda perde sentido. Quarta resposta: por que estudar a teologia do Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento ilumina a nossa vida hoje. O Antigo Testamento aborda temas universais que nós experimentamos hoje: o sofrimento, a esperança, a injustiça, a fidelidade, o pecado, o perdão, a liderança, a comunidade. Essas são realidades que nós vivemos hoje, mas que também encontramos-las no Antigo Testamento. Então, é necessário conhecer a teologia do Antigo Testamento para podermos descobrir, digamos, a mensagem de Deus para nós hoje. Quinta resposta: por que é importante conhecer a teologia do Antigo Testamento? Porque educa o nosso coração e a nossa espiritualidade. O Antigo Testamento é capaz de educar o nosso coração e educar a nossa espiritualidade. Porque a espiritualidade que vivemos hoje como cristãos nasce do Antigo Testamento. Olhemos, a título de exemplo, a oração dos Salmos, a confiança dos patriarcas, a coragem dos profetas, a sabedoria dos sábios. Tudo isto são temas do Antigo Testamento que se repetem na nossa espiritualidade cristã. O Antigo Testamento, de fato, ensina-nos a rezar, a confiar, a esperar, a caminhar com Deus. Temas que encontramos no Antigo Testamento, mas que nós, como cristãos, abraçamos e vivemos. E é importante conhecer a teologia do Antigo Testamento, número 6, resposta número 6, porque fortalece a identidade comunitária. Fortalece a identidade comunitária. A fé não é só eu e Deus. A fé é nós e Deus. Então, a verdadeira fé cristã é aquela que, digamos, a partir, inspirando-se no Antigo Testamento, abraça uma fé que não é eu e Deus, mas uma fé que é nós e Deus. Então, a identidade comunitária do cristão, que já vem do Antigo Testamento. Por último, a sétima resposta, porque é importante conhecer a teologia do Antigo Testamento, porque nos dá linguagem para falar com Deus. Por exemplo, os salmos, os profetas, os sábios oferecem uma linguagem teológica e poética que molda a oração cristã. Quando não sabemos o que dizer a Deus, o Antigo Testamento dá-nos palavras através dos salmos, através dos profetas, através das palavras sábias que encontramos no Antigo Testamento. Então podemos dizer que é importante conhecer a teologia, conhecer profundamente também o Antigo Testamento, porque nos dá linguagem para falar com Deus.
Vamos a uma brevíssima pausa musical. Enquanto o meu ser respirar, cantarei e louvarei a tua grandeza, pois tu és aquele que um dia morreu, mas venceu a morte e ressuscitou, triunfou na glória e os anjos te adoram. Estás num pedaço de pão a se ofertar. És o Rei, o Salvador, o pão da vida. Tu és o Cordeiro, aqui estás, sustento pra alma, estás vivo no altar. És o Rei, sacrifício de amor, és o único em minha vida, Senhor. Enquanto pulsar o meu coração, enquanto o meu ser respirar, cantarei e louvarei a tua grandeza, pois tu és aquele que um dia morreu, mas venceu a morte e ressuscitou, triunfou na glória e os anjos te adoram. Estás num pedaço de pão a se ofertar. És o Rei, o Salvador, o pão da vida. Tu és o Cordeiro, aqui estás, sustento pra alma, estás vivo no altar. És o Rei, sacrifício de amor, és o único em minha vida, Senhor. Em minha vida, Senhor. Em minha vida, Senhor. Nós te adoramos, nosso Deus vivo, nosso Deus ressuscitado. Sim, o Senhor está vivo, o Senhor venceu a morte. E nós te adoramos, nós nos colocamos na tua presença, ó pão vivo descido do céu, para te adorar, para te bendizer, para te exaltar, te enaltecer e dizer, Senhor, que nós te amamos sobre todas as coisas e queremos mais e mais te amar a cada dia, e queremos mais e mais te adorar a cada dia, e queremos mais e mais te buscar a cada dia, neste sacramento que é todo amor. Queremos também derramar o nosso coração em amor na tua presença. Ó Deus, tu és tão digno de todo amor. Eu sei que o nosso amor ainda é tão imperfeito, mas é esse amor que nós temos para te entregar
neste momento, Senhor, recebe esse amor imperfeito do jeito que é, mas um amor que tem ânsias de se aumentar a cada dia mais, para que possamos mais e mais te adorar, mais e mais te buscar a cada novo dia, Senhor. Deus ressuscitado, nosso Deus vivo, nosso Deus amado, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Amado e adorado seja em todos os sacrários da terra, Senhor. Tu és o Cordeiro, aqui estás, num pedaço de pão a se ofertar. És o Rei, o Salvador, o pão da vida. Tu és o Cordeiro, aqui estás, sustento pra alma, estás vivo no altar. És o Rei, sacrifício de amor, és o único em minha vida, Senhor. Em minha vida, Senhor. Bem-vindos à segunda parte do nosso tema, aprofundando então a teologia do Antigo Testamento. Qual seria a definição um bocado mais, digamos, rebuscada? Porque nós já demos uma definição no início, dissemos que a teologia do Antigo Testamento é o estudo de como o povo de Israel conheceu Deus, falou de Deus e viveu a sua relação com Deus ao longo da história. Assim definimos a teologia do Antigo Testamento na introdução, não é? Na introdução ao nosso estudo de hoje. Mas vamos aprofundar um bocado mais essa definição. O que de fato significa teologia do Antigo Testamento? Agora, é uma reflexão estruturada, uma reflexão sistemática sobre a imagem de Deus presente nos textos bíblicos do Antigo Testamento. Uma reflexão, uma visão um pouco mais sistemática da imagem de Deus que é apresentada nos textos do Antigo Testamento. Também podemos dizer que a teologia do Antigo Testamento é um estudo crítico, mas que respeita o contexto cultural, político e religioso de cada época. Então, fazer teologia do Antigo Testamento é estudar criticamente os textos bíblicos, com uma visão crítica, mas respeitando o contexto cultural de cada texto, respeitando o contexto político, social e religioso de cada época em que se colocam os textos. Outra definição que nos pode ajudar digamos, a entender o que é a teologia do Antigo Testamento é que é uma síntese teológica, é uma síntese que procura identificar os grandes temas que atravessam toda a escritura hebraica, os grandes temas que atravessam toda a Bíblia do Antigo Testamento. Então, quando estudamos esses grandes temas que atravessam toda a escritura hebraica, estamos a fazer teologia do Antigo Testamento. A teologia do Antigo Testamento, revela que a revelação de Deus é progressiva. Deus foi revelando-se pouco a pouco.
A teologia do Antigo Testamento também revela-nos que há várias vozes teológicas. Tem a voz sacerdotal, a voz dos profetas, a voz dos sábios. Então, revela-nos que há muitas vozes, há várias vozes teológicas no Antigo Testamento. E depois ela reconhece que a fé de Israel cresceu e amadureceu ao longo dos séculos. O povo de Israel não teve uma fé única, já acabada, já perfeita. A fé de Israel foi crescendo e amadurecendo ao longo dos séculos. Podemos dizer que a teologia do Antigo Testamento pergunta como o povo de Israel conheceu Deus e o que Deus ensinou ao seu povo através da vida. Então, estas duas perguntas ajudam-nos a definir o papel ou a importância da teologia do Antigo Testamento, a importância de aprofundar os textos do Antigo Testamento, porque aí é onde nós obtemos a resposta a estas duas perguntas. Como o povo de Israel conheceu Deus e o que Deus ensinou ao seu povo através da vida. Então, eu tomo o texto do Antigo Testamento e coloco-me estas duas perguntas. Eu estou a fazer teologia do Antigo Testamento. Estas duas perguntas, repito-as: como o povo de Israel conheceu Deus e o que Deus ensinou ao seu povo através da vida. Então, é uma teologia que nasce da experiência, nasce da oração, nasce das lutas pela justiça. É uma teologia que nasce da história pessoal, da história também de um povo, e também nasce da confiança na promessa. Então, esta é a teologia do Antigo Testamento. É como, se quisermos assim defini-la de uma maneira muito simples, é como ouvir um coro, não é? Um grupo coral. Cada voz canta de maneira diferente, mas todas falam do mesmo Deus, não é? Ouvir um coro, cada voz canta de maneira diferente, mas todas falam do mesmo Deus. Então, como vemos, o Antigo Testamento não é um livro só, dizíamos também no tema anterior, é uma biblioteca. Cada livro tem um estilo e uma intenção, mas todos revelam um Deus. Um Deus que cria, um Deus que liberta, um Deus que faz aliança com o seu povo, um Deus que chama à justiça, um Deus que educa, um Deus que consola e um Deus que permanece fiel. Vejamos agora os grandes eixos da teologia do Antigo Testamento, os grandes pilares da teologia do Antigo Testamento. Quer dizer, quem quer estudar e aprofundar os textos do Antigo Testamento, o que é que deve levar em consideração? Então, são os grandes eixos da teologia do Antigo Testamento. Primeiro, que Deus é criador. Deus é criador. Vemos os relatos da criação, Gênesis 1, 2, não é? Que não são descrições científicas, mas confissões de fé. A criação é apresentada como um templo onde Deus habita e onde a vida é sagrada. Então, Deus criador, Deus aquele que faz tudo existir e cuida da vida. Nada é por acaso. Tudo tem um sentido diante de Deus. Então, Deus criador. Assim como uma mãe prepara a casa para o bebê, Deus preparou o mundo para os seus filhos. Então, Deus criador, a vida é um dom, a criação é lugar de encontro com Deus. Somos então chamados a cuidar da terra e uns
dos outros. Então, este é o primeiro pilar, a primeira base da teologia do Antigo Testamento, que Deus é criador, é o primeiro eixo. O segundo eixo, a aliança. A aliança é o eixo central da fé de Israel. Ela aparece em várias formas, com Noé, com Abraão, com Moisés, com David. A aliança é uma relação de compromisso mútuo. Deus compromete-se com o povo e o povo compromete-se com Deus. A aliança, digamos, molda a identidade de Israel, que é o povo de Deus. É como se Deus dissesse: eu caminho contigo e tu caminhas comigo. É uma relação de amor, de fidelidade e de responsabilidade. É como um casamento, não? Duas partes que se comprometem a ser fiéis. Então Deus não abandona, não é? E nós somos chamados a viver como povo da aliança, com fidelidade, confiança e amor. Então este é o segundo pilar, o segundo eixo da teologia do Antigo Testamento, a aliança, e o fato de sermos chamados a viver como povo da aliança, com fidelidade à palavra de Deus, com confiança e com amor. Terceiro eixo da teologia do Antigo Testamento é a libertação e justiça. Libertação e justiça. O Êxodo é o evento fundador da fé de Israel. Deus revela-se como aquele que ouve o clamor dos oprimidos e intervém na história. Os profetas também retomam esta memória para denunciar as injustiças e chamar à conversão. Então, a justiça bíblica não é apenas legal, ela é relacional, é de uma relação, é social e é espiritual. Então, esta justiça bíblica que encontramos no Antigo Testamento não é legal, de condenação, mas é de relação entre Deus e o seu povo. É social, a relação entre nós, seres humanos, e é espiritual, uma vez mais, entre o ser criado e o seu Criador. Deus não suporta ver alguém sofrer injustamente, não é? Neste terceiro eixo do Antigo Testamento, vemos que Deus não suporta ver alguém sofrer injustamente. Deus quer um povo que viva com justiça, com compaixão e verdade. É quando defendemos alguém fraco, não? Estamos a fazer o que Deus faz no Êxodo, no Antigo Testamento. Então, todo aquele que estuda o Antigo Testamento e aprofunda o Antigo Testamento defende o fraco. A imitação de Deus no livro do Êxodo. A fé, de fato, a nossa fé sem justiça é vazia. A nossa oração sem justiça é vazia. A oração deve levar à ação. A oração deve levar à ação. Por isso é que Deus continua a libertar hoje. Deus está em ação. Deus está, digamos, hoje a trabalhar para libertar o seu povo. Então, a nossa oração também deve converter-se em ação. Quarto eixo da teologia do Antigo Testamento é a sabedoria, o eixo da sabedoria. A literatura sapiencial do Antigo Testamento, não é? Provérbios, Job, Eclesiastes, Sabedoria, Sirácide. Todos estes livros refletem sobre o sentido da vida. O sentido da vida. A sabedoria bíblica nasce da observação, nasce da experiência, nasce da fé, da observação. É preciso observar o que está a acontecer
A pergunta é como viver bem diante de Deus, neste eixo da sabedoria. Como viver bem diante de Deus? Este é o quarto eixo, não é, do Antigo Testamento, porque a sabedoria, de fato, é aprender a viver com equilíbrio, com humildade e fé. Sabedoria no Antigo Testamento é saber escolher o bem e evitar o mal. Saber escolher o bem e evitar o mal. Então, este é um eixo também muito importante para quem pretende aprofundar o Antigo Testamento. Mas, como vemos, são afirmações que não são apenas do Antigo Testamento. Vamos encontrá-las também no Novo Testamento, já na vida dos cristãos. É como uma avó que, pela experiência, sabe orientar a família, não? Este eixo da sabedoria, uma avó ou uma pessoa adulta que, partindo da sua experiência, sabe orientar a família. Para dizer que a vida é uma escola. A vida é uma escola, porque Deus educa-nos através da experiência. A sabedoria é, portanto, dom e caminho. A sabedoria é dom e caminho. Eu insisto, a vida é uma escola. Devemos nós aprender a ser bons alunos na escola da vida. Uma brevíssima pausa e voltamos dentro de instantes para concluir o nosso tema de hoje.
Bem-vindos à terceira parte do nosso tema sobre a teologia do Antigo Testamento, mas como ler o Antigo Testamento hoje? Nós estamos falando de ler o Antigo Testamento, de aprofundar o Antigo Testamento, mas como ler o Antigo Testamento hoje? Ora, dizer que ler o Antigo Testamento exige respeito, não é? Primeiro, preciso respeitar o contexto histórico e literário, não correr a criticar o que lemos no Antigo Testamento. Respeitar o contexto em que os textos foram escritos. O Antigo Testamento deve ser lido em diálogo com o Novo Testamento. Então, ao aprofundar ou ao interpretar um texto do Antigo Testamento, é preciso fazê-lo em diálogo com os textos do Novo Testamento, porque o Novo Testamento cumpre e ilumina o Antigo. Então é preciso também familiarizar-se com o Novo Testamento. Estamos a tentar responder à pergunta: como ler o Antigo Testamento hoje? Então dizíamos, ler o Antigo Testamento exige respeito pelo contexto histórico e literário e também ler o Antigo Testamento em diálogo com o Novo Testamento. Agora, também, como ler o Antigo Testamento hoje? Há princípios práticos que podem ser também aplicados ao Novo Testamento. Eu diria, primeiro, ler devagar. Ler devagar, porque os textos, digamos, são antigos, não são do nosso tempo. Então, ler devagar, para de fato captar a mensagem dos textos do Antigo Testamento. E perguntar sempre: o que isto diz sobre Deus? O que este texto que eu estou a ler diz sobre Deus? Também perguntar: o que isto diz sobre mim? E perguntar também: o que Deus quer ensinar hoje? Então, procurar sempre uma palavra para a vida concreta. Ao ler o Antigo Testamento, procurar uma palavra para a vida concreta de cada um de nós, através destas perguntas: o que isto diz sobre Deus? O que isto quer dizer? Este texto que eu acabo de ler devagar, o que diz sobre Deus? O que esse texto diz sobre mim? O que revela esse texto sobre a minha vida? E o que Deus quer ensinar hoje a todos? Conclusão. A teologia do Antigo Testamento é o estudo da fé de Israel. Uma fé de que nós somos herdeiros. A teologia do Antigo Testamento é o estudo da fé de Israel, que é a base da fé cristã. A teologia do Antigo Testamento é rigorosa, porque exige, digamos, algumas metodologias, exige conhecer os gêneros literários, mas nasce da vida real. A teologia do Antigo Testamento nasce da vida real, de como Deus caminha com o seu povo, de como o povo responde, digamos, aos convites de Deus, da vida real. A teologia do Antigo Testamento mostra um Deus que
cria, um Deus que liberta, um Deus que faz aliança, um Deus que chama a justiça e educa para a sabedoria. Todos podem compreender, porque Deus fala a todos, não apenas aos estudiosos. Então é possível conhecer Deus através dos textos do Antigo Testamento. Irmãos e irmãs, podemos ficar por aqui e gostaria de terminar com uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de Israel, Deus da vida, agradecemos a vossa palavra que ilumina o nosso caminho. Dai-nos um coração sábio, fiel e justo, para vivermos como vosso povo. Que a vossa presença nos acompanhe, como acompanhou os nossos pais na fé no Antigo Testamento. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, irmãos, pela atenção dispensada. Até para a semana. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio-X da Bíblia.